Bueno, acuérdate, Vicky, que ahora O dele é o primeiro da aula. Já, tudo no. É, que é o do Papa. Obrigada. Daí eu só vou lá no dia e depois eu volto. Tá? Obrigada. Já volto. Alô? É fácil. Olá, everybody. So it's our pleasure being here. Thank you so much for the invitation. Thank you, Andrea, and everybody involved in this amazing conference for the opportunity to have this table. We had a very quick conversation, and we thought that, well, we are Brazilians in Brazil, talk with, a huge audience of Brazilians, and in a trilingual event. So we thought that we could, the presenters, the speakers could present in Portuguese, and we can debate and receive questions and in English. So this way we could give more opportunity for those that are not so comfortable to debate in English or in Spanish, but we can mix as well. So I would like just to share. No, I'm gonna switch now. So eu gostaria de dizer que é uma honra estar sharing essa mesa. Essa é uma mesa que é composta por membros do Observatório Interdisciplinar das Mudanças Climáticas, da UERJ, o observatório criado pelo professor Carlos Villani. Eu estou sharing, não sei em português, então, essa mesa, mas fundamentalmente porque eu sou coordenadora de projeto junto com entre o IESP e o GIGA, e a Alemanha, programa Progral CARS-EAD, e que nós encaminhamos uma diversidade de pesquisas comparativas entre países, entre pesquisadores do GIGA e no Brasil, sobre obstrucionismo climático e a relação dos países do sul geopolítico e norte. Nessa mesa, então, a gente tem... eu acho que seria importante só por 30 segundos partir do conceito que a gente tem trabalhado sobre o obstrucionismo climático, né, que seria associado, que diz respeito, né, a campanhas, ações, medidas, iniciativas associadas a atores e corporações
né, interessadas em intencionalmente promover algum tipo de atraso, obstáculo, ou impedimento de políticas, normas, ações, medidas pró-clima. Então, a gente tem trabalhado nesse sentido, de considerar o quanto essas ações e esses atores obstrucionistas, eles se associam a think tanks conservadores, se associam à extrema-direita, se associam a teorias anti-ciência, teorias conspiratórias, e promovem campanhas e financiam, principalmente, né, o obstrucionismo climático, que é exatamente aquela medida e aquele meio de se atrapalhar, se impedir, se adiar, tudo que a gente tanto tem discutido aqui, que é a importância da promoção de objetivos de uma economia sustentável, de uma transição energética, de uma transição limpa. Bom, nessa mesa a gente vai ter, então, na sequência, as pesquisas associadas, então, a esse nosso projeto, o professor Pablo Saturnino, que é professor da UERJ, e, obviamente, membro do ALC, coordenador do NAPMUN, a Maria Isabel, que é nossa doutora, acabou de voltar de pós-doutorado no GIGA, que também desenvolve sua pesquisa, vai falar aqui um pouco sobre os atores, inclusive no campo subnacional, da Paradiplomacia, e, last but not least, o professor Carlos Milan, que é na verdade, o fundador da ANC, o diretor da ANC, e o nosso maior especialista aqui sobre esse tema, que vai trazer uma apresentação mais sistemática, mais abrangente, e que a gente espera aqui poder contribuir para o debate que tem sido encaminhado nessa conferência, que é de altíssimo nível e que é nossa honra aqui fazer parte. O professor Pablo vai ter que sair talvez um pouco antes do final dos debates, só queria anunciar, porque ele já tinha um outro compromisso assumido, mas fez questão de vir, mas vai ser possível sair, claro, Pablo? 10 para 5, tá bom. Então, na sequência de como tem sido essas vezes, a gente tem, em geral, 15 minutos, né, para cada um, e depois a gente tem mais tempo para debater com a plateia. And feel free to ask and to debate in English, either in English or Spanish, and we are fine. Right? Thank you. Pablo, palavra de você. Thank you very much. Do you hear well? Yes. Thank you for this kind invitation, Professor Day. So it's going to be português. Boa tarde a todos. Mais para frente, né? Melhorou? Ok. Bom, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado também aos professores Carlos Milani e Ana Paula Rocha, que, na verdade, me introduziram nessa agenda de pesquisa por meio de um projeto que foi mencionado pela professora, que é o projeto EAD junto com a CAPES, né, que contempla essas duas instituições de pesquisa, no caso, o IESP e o UERJ, né, no âmbito do Observatório Interdisciplinar de Mudança Climática, e o GIGA, na presença aqui do professor Débora, que eu vejo na plateia, e também compartilhando aqui a mesa com o colega Isabel. É um grande prazer. Eu vou tentar ser bem sucinto, uma vez que o tempo é um pouco curto, e basicamente explicar como que eu estou entrando nessa agenda de pesquisa a partir de uma lacuna na literatura que foi identificada pelos autores daquela que, até o momento, é uma obra de referência, né, produzida pelo professor Carlos Milani, em parceria com vários pesquisadores do CSSN, né, Climate Science, Social Science Network, da Brown University, uma série de outras universidades. E é uma obra que, inclusive, está acessível gratuitamente, né, que está citada no meu próximo slide. Por favor, não sei, acho que é a Júlia, não, é a Júlia que estava ali. A Beatriz. Beatriz, obrigado, Beatriz, se você puder. Então, essa é a obra a que estou me referindo, essa literatura. Então, sobre climate obstruction, de obstrução climática, ela é muito inovadora, porque ela expande um pouco uma discussão que geralmente estava muito limitada ao tema do negacionismo climático.
E o meu desafio, né, como um iniciante, né, nessa pesquisa é justamente entender o perfil de um país do sul geopolítico, um país da periferia do sistema mundo, se comporta em relação a esse fenômeno, né, da obstrução climática, né, tendo como ponto de partida justamente o fato de que a obstrução ela tem nuances e formas de funcionamento dentro do aparato estatal que são muito mais sofisticadas do que simplesmente o negacionismo. É claro que a literatura, como um todo, contempla esses três fenômenos, né? Climate denialism, delay and obstruction, né? Então, o meu foco é muito mais na dimensão da obstrução climática. E aí o caso brasileiro é um caso muito interessante de trazer para esse campo analítico, porque nós temos uma comparação que é inevitável de um governo anterior que teve uma agenda ecocida de destruição e desmantelamento de todas as estruturas de fiscalização da agenda ambiental, enquanto que o governo corrente tem uma agenda de um bom cidadão internacional, de compromisso com a transição energética, e aí, claro que essa comparação é inevitável com, obviamente, um governo que anteriormente foi negacionista não se compara com o atual que é comprometido com as evidências científicas que corroboram as mudanças climáticas provocadas por fatores antropogênicos. Mas o que há de continuidade? Então, essa é uma pergunta de pesquisa que eu procuro trabalhar justamente na perspectiva da obstrução climática, porque, apesar da mudança de discurso abrupta, né, há uma continuidade que está vinculada justamente ao modelo de desenvolvimento do Brasil, no caso, nessa situação de uma semiperiferia do sistema mundo. Né? Isso já demonstra um pouco qual vai ser a perspectiva teórica que eu vou trabalhar, que é justamente o próximo slide, que é a perspectiva da economia política do sistema mundo, né, iniciada por Manuel Wallerstein, uma série de outros estudos, né, Giovanni Henrique é outra referência inescapável, e a minha premissa é de que o Brasil, na sua condição de ser periferia, passa por um processo muito flagrante e evidente de reprimarização e de deindustrialização, né, especialmente no pós-século XXI. E esse processo remete a um modelo de desenvolvimento que está calcado principalmente em frações da burguesia que tem como perspectiva fundamental a exploração de recursos naturais, especialmente a agroindústria, né, nesse caso um setor intensivo em terra, e a indústria fóssil, que é o setor intensivo em capital, mas voltado justamente à exploração dos combustíveis fósseis. Então, isso também demonstra a outra perspectiva teórica que eu procuro conciliar e construir esse modelo operacional, que é do Nicolas Poulantzas, né, um teórico marxista grego, né, e é uma perspectiva que tem um rendimento analítico muito interessante para ser operacionalizado junto com o sistema mundo. Né? O Poulantzas trabalha, então, com essa perspectiva de um bloco histórico que tem frações da burguesia que constituem uma hegemonia, e, nesse caso, eu utilizei alguns dados da complexidade econômica, né? E aí eu vou pedir para que passe para o próximo slide, por favor. Isso é a identificação, no caso das duas frações da burguesia, que pode até acelerar um pouquinho, tá, gente? Acho que o mais importante é a sistematização. Esse é um gráfico da complexidade econômica do Brasil, e ele é oferecido, né, pela Universidade de Harvard, né, a Atlas University está acessível gratuitamente também, e ele faz uma linha do tempo sobre esse declínio da complexidade econômica brasileira, que está justamente corroborando com a ideia de que a economia brasileira tem um modelo de desenvolvimento calcado, né, nas commodities e nos bens primários, né, dessa forma. E isso é importante, né, como forma de articular a empiria com teoria, é mostrar que o próprio Wallerstein e o Giovanni Henrique trabalhavam com o índice de complexidade econômica para fazer a tipologia de classificação dos países em centro, periferia e semiperiferia. E o caso brasileiro é um caso muito emblemático de um país semiperiférico, porque tem
características, né, de uma economia periférica, né, justamente essa questão do foco no setor primário, né, como aquele mais dinâmico da sua economia, mas ao mesmo tempo tem relações regionais que remetem a uma condição, né, de centro, né, no sentido de fornecimento de bens industriais, por exemplo, para os nossos vizinhos sul-americanos. Então, essa articulação conceitual teórica, peço para que passe, por favor, o próximo slide, ela pode ser vista também na nossa cesta de exportações, né, quando a gente tem aí quais são os principais produtos exportados pelo Brasil, né, o principal produto nesse ano foi, inclusive passou o produto da agroindústria, que foi o petróleo. O petróleo, realmente a parte amarela parece que não está muito visível, mas o petróleo, como produto isolado, é o produto mais importante da nossa exportação. É claro que o somatório dos produtos da agroindústria remetem a mais de 50% da exportação brasileira. No fim das contas, o que a gente tem é que 60% da exportação brasileira basicamente vem desses dois setores. Né? Então, essa empiria que dá sustentação ao fato da seleção dessas duas frações da burguesia como fundamentais para entendermos o padrão da obstrução climática, que é onde eu quero chegar a posteriori. Mas é claro que isso também tem que ser parametrizado, no caso da agenda climática, com o nosso padrão de emissão de gases de efeito de estufa, que é justamente o próximo slide. Se puder passar, por favor, a gente tem aí um perfil que eu acredito que seja conhecido de todos e todas, que é um perfil de um país que tem uma emissão vinculada ao uso da terra, principalmente, e o desmatamento, né, e a própria produção agrícola. Né? O somatório inclusive dessas atividades, porque a gente não pode vincular o uso da terra da atividade agrícola, a maior parte do desmatamento é justamente voltado para a expansão, né, da agricultura no país. Né? Então, a gente tem aí um padrão de emissão que está fortemente vinculado, né, ao setor da agroindústria. Né? E, inclusive, recentemente, um dado que surpreendeu é que sozinho o boi brasileiro seria a sétima economia com mais emissões no mundo. Né? Então, a gente tem aí, claro, um perfil muito, muito peculiar, né, de emissão de gases de efeito de estufa, e é claro que esse perfil está intimamente vinculado com o nosso modelo de desenvolvimento e, claro, que traz aí uma continuidade desse modelo independente da transição de governo. Né? E é isso que eu vou procurar argumentar no próximo slide, que é o paradoxo do governo Lula 3, que é o que nós temos basicamente visto, e assim, são vários exemplos. Eu vou trabalhar com 3 exemplos mais emblemáticos para mostrar essas ambiguidades que demonstram principalmente a continuidade da obstrução climática no governo brasileiro, que está vinculado, na verdade, a esse modelo de desenvolvimento. O discurso internacional brasileiro, claramente, né, todos conhecem, o discurso de compromisso com a agenda climática, com a transição energética. Né? O Brasil se oferece, inclusive, para ser, né, o país sede da COP, né, o que aconteceu, né, em uma cidade amazônica, e tudo isso que remeteu a essas contradições. Essas contradições ficaram muito flagrantemente evidenciadas com o fato da exploração do petróleo na foz do Amazonas ter sido autorizada pelo IBAMA um pouquinho antes, na verdade, da realização da COP. Mas isso a gente vai ver mais à frente, porque... Pode passar, por favor. E no próximo é só uma demonstração dessas duas frações da burguesia. Pode adiantar, por favor. No caso do agronegócio, eu peço até desculpas, porque eu acho que esse é um mapa produzido lá pelo Ateliê de Cartografia do Labimundo, grupo que eu coordeno e que foi criado também pelo professor Carlos Milani, aqui ao lado, que vai fazer 20 anos. É basicamente o tempo que eu estudei na minha alma mater aqui. Estou muito feliz de falar aqui hoje, professor. Esse é um mapa que remete à expansão agrícola brasileira. E ele já é mais atualizado. Recentemente, a gente vai ter mais uma atualização. Já tem uma expansão importante nos últimos 7 anos. Basicamente, ele corrobora mais uma vez um pouco essa perspectiva que eu trabalho. E alguns dados, né, que são dados, claro, existem variações, mas que o CPEA é uma das instituições que procura sistematizar qual é o PIB do agronegócio no Brasil, e entre variações a gente pode colocar ali 1/4 do PIB brasileiro, né, e cerca também de 1/4 da empregabilidade. Né? Então, assim, claro que é um setor indispensável e fundamental, e é uma fração da burguesia que é claramente hegemônica, e essa hegemonia se traduz como? Se traduz em vários aspectos. Primeiro,
no próximo slide, que é a questão fiscal, né? O Plano Safra, por exemplo, que é o principal instrumento de financiamento que o Estado brasileiro tem do agronegócio, né? Tem um montante de 400 bilhões de reais, né? Uma bagatela, um valor que realmente, claro, estou sendo irônico, né? Mas um valor que corresponde a 15 vezes o Ministério, né? Que é o Ministério do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas. Para a gente ter um paralelo, né, comparativo interessante, né? Claro que toda comparação tem em viés, mas eu acho que esse dado remete à escala da importância e que se traduz como? Traduz principalmente politicamente através do lobby, né, do agronegócio, que é o lobby mais forte do parlamento brasileiro, que é o próximo slide. O próximo slide vai trazer para vocês aí o quanto que a nossa bancada rural, né, a famosa bancada do boi, né, ela tem um poder de veto no parlamento brasileiro. Né, hoje são mais de 300 membros do parlamento, 294 da Câmara dos Deputados, 49 do Senado, compondo aí o mais importante lobby institucionalizado, né, embora o lobby não seja regularizado no Brasil, mas é o mais importante que tem no nosso parlamento. Né, e é claro que a instituição que representa isso, né, é o Instituto Pensar Agro, né, que é a instituição que basicamente tem a representação de todo esse setor, né, das suas perspectivas, inclusive multinacionais. Tá? Então, para quem tem interesse, né, em acompanhar um pouquinho como que a agenda do agro anda, acho que o Instituto Pensar Agro é certamente um nicho de pesquisa fundamental para entender essa relação de burguesia. E isso cria, então, que a gente vai trabalhar, finalmente chegando à agenda de fato, que é a obstrução climática. Vou correr bastante, e olha que eu já estou correndo, né? Mas a obstrução climática pode ser vista com esses dois casos, que todo mundo deve conhecer. Né? O caso do PL da devastação, né? Que basicamente, primeiro foi proposta a lei, o presidente Lula vetou 63 dispositivos, dentre eles aquele que permitia a autorregulação, né? A autorização automática, para que os proprietários de terra pudessem utilizar os recursos, né, naturais e expandir a agricultura, ou seja, um tipo de conduta claramente arbitrária que resultaria no aumento da emissão de gases de efeito estufa, entre outros prejuízos ambientais. O veto do presidente Lula foi depois subscrito pelo parlamento, né, e hoje que eu digo, no mês passado, essa lei entrou em vigor com o veto vetado, né? Ou seja, com esse dispositivo que permite justamente essa ferramenta da BLAC. Outro exemplo importante é o marco temporal. Nesse caso, a obstrução climática é mais poderosa ainda, porque não apenas a lei inicialmente foi a mesma coisa aconteceu com a lei, com o PL 490, que era de 2007, foi ressuscitado, mas foi também vetado, vários mecanismos foram vetados pelo presidente Lula, a tese do marco temporal principalmente. O parlamento subscreveu o veto, mas o STF foi e declarou inconstitucional. O que o parlamento fez? Criou a PEC. Né? A PEC que está, inclusive, em votação. O Senado Federal Brasileiro aprovou em novembro do ano passado essa PEC que vai justamente desmantelar o instituto do marco temporal, ou, na verdade, vai... exatamente. Isso está em votação e a Câmara dos Deputados vai, certamente, uma pauta bomba. Né? Qualquer probleminha que o governo tiver, certamente essa vai ser uma das agendas aí que vai servir como um instrumento de barganha e negociação da extrema-direita brasileira, tão bem organizada no nosso parlamento. E, por fim, para trabalhar com a outra fação da burguesia, que é a indústria fóssil. Né? Eu já trouxe o exemplo, mas assim, só para ilustrar um pouco o quanto que a indústria fóssil, nesse caso, a obstrução climática é um pouco... Claro, eu não estou generalizando, mas a tendência é que a obstrução climática da indústria fóssil seja muito mais no âmbito do Poder Executivo, através dos ministérios, da Petrobras, obviamente. Então, é uma outra tendência, o que não exclui também, claro, a influência da indústria fóssil no Parlamento brasileiro e vice-versa, né, da agroindústria também no setor executivo, no Poder Executivo. Mas esse mapeamento de tendência se deu através de algumas evidências empíricas, justamente essa que é o caso da autorização da exploração do petróleo na foz do Amazonas. Esse é um dado aqui, só para ilustrar rápido.
né, que 50% hoje da nossa produção de petróleo é para exportação, né, e, como eu falei antes, 13% da nossa pauta de exportação vem desse setor, né, compondo uma parte importante da nossa balança comercial. Pode passar, por favor, porque a gente vai para a parte final. Vou acelerar um pouquinho, né, já tento código. Então, há essa captura, né, no caso, especialmente do ponto de vista fiscal, né, o poder, a indústria fóssil tem um peso muito grande, né, por exemplo, na questão dos royalties em municípios e estados, né, e isso tem impacto, claro, na forma como esse ecossistema fiscal opera dentro do Estado brasileiro e dentro do Poder Executivo. Né? Temos também uma estrutura lobista importante, né, como o Instituto Brasileiro de Petróleo, IBP, que contempla também multinacionais petrolíferas importantes, né? A Petrobras, é óbvio, né? O Ministério de Minas e Energia, né, que adotaram posturas que são claramente confrontacionistas com o debate sobre a transição energética, em especial em relação ao próximo caso, que pode passar, por favor, que é o caso que todos já conhecem bem, mas acho que é um caso emblemático que ilustra muito isso. Primeiro, a avaliação do IBAMA e do Ministério do Meio Ambiente, que havia ali certas limitações técnicas para a exploração do petróleo na Foz do Amazonas, a pressão forte do governo, liderada pela presidente da Petrobras, liderada pelo ministro de Minas e Energia, e depois corroborada até em discurso pelo presidente Lula, né, que cobrava uma celeridade na aprovação ou não, né, da exploração desse petróleo. No fim das contas, perto da COP, como falei anteriormente, foi autorizado. E logo no início dos estudos, né, exploratórios, ocorreu um vazamento que impactou comunidades locais. Né? É claro que é o mesmo blá 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 de sempre que a gente sabe do setor petrolífero, infelizmente, né, de que são efeitos limitados, mas claramente um impacto que pode assumir escalas ainda maiores, como em outros eventos que nós também conhecemos aqui no território brasileiro. Com isso, eu acho que eu posso fechar falando um pouquinho, peço para que passe o próximo e o próximo. Acho que é um pouquinho aonde que eu estou no momento nessa pesquisa, né? Então, assim, só retomando, eu iniciei essa pesquisa a convite da professora Ana Paula, fazendo parte desse projeto, apresentei lá no Giga o que eu tinha e acho que aprofundei um pouquinho através dessa empiria, mas ainda estou no estágio muito inicial. O professor Carlos Miranda já me sugeriu alguns aprofundamentos que eu pretendo fazer, mas eu encontrei até agora um padrão de obstrução climática que pode ser mapeado de forma ainda muito superficial, acredito, mas nessas duas frações de burguesia e que representam também modos diferentes de operacionalizar essa obstrução climática e, ao mesmo tempo, a permanência de uma condição semiperiférica do Brasil no sistema mundo. Né? E isso perpassa os governos, né? Isso vai acontecer com qualquer que seja o governo, infelizmente, eu vejo um pouco dessa forma, né? Não querendo ser muito pessimista, mas é difícil confrontar esses interesses materiais tão bem organizados e articulados no parlamento, no poder executivo e também na sociedade, né? Quando temos propagandas como o Agropop, enfim, toda essa forma de retórica que está muito presente no nosso dia a dia. Com isso, eu acho que eu finalizo. Desculpe se eu passei um pouquinho do tempo e agradeço mais uma vez. Um alerta: boa parte dessa apresentação foi feita com inteligência artificial, tá? A pesquisa não. Obrigado. A sequência está Maria Isabel. Thank you for the invitation. I'm very happy to be here and presenting my work. I will also present it in Portuguese, so I'll present it. Essa pesquisa, ela começou com uma evolução, digamos assim, da pesquisa da minha tese. É um novo passo, é uma tentativa de aprofundar um pouco a discussão mais teórica, que foi algo que ficou faltando. E a ideia dela foi olhar esse cenário que a gente tinha, sobretudo durante o governo dos Estados Unidos, de Trump, pelo governo dele, e Bolsonaro no Brasil, e olhar para essa agenda de obstrução climática que vinha através do governo central, sobretudo na agenda de política externa, e entender o papel dos governos nacionais a partir da paradiplomacia e como eles atuavam nesse momento. Pode passar.
Então, minha pesquisa ela começa a partir dessa ideia de que existia assim, um crescente movimento de atores internacionais na agenda de mudanças climáticas, mas, ao mesmo tempo, a gente via também uma crescente presença da obstrução climática enquanto política, não só saindo do discurso, né, e indo para uma política de Estado muito presente, primeiro nos Estados Unidos, muito forte com o Trump, e depois a gente viu isso se repetindo no Brasil com o governo Bolsonaro. Então, a partir disso, o que eu comecei a observar foi a construção de algumas coalizões, alguns movimentos de governos subnacionais, numa tentativa de talvez contestar essa obstrução que vinha através do governo federal. Então, a pesquisa ela foi nesse sentido, visando olhar para esses atores e entender como eles utilizaram a paradiplomacia e ver a paradiplomacia como talvez um mecanismo de contestar a obstrução climática. E, a partir disso, eu olhei para documentos, a gente observou documentos, discursos, diversos materiais não só dessas coalizões, duas coalizões dos Estados Unidos, duas coalizões do Brasil, uma coalizão mais ampla, que era America's All In, dos Estados Unidos. No Brasil, a gente tinha uma parecida que veio a partir, inspirada nessa proposta que foi a Aliança do Brasil pelo Clima, e também uma coalizão mais focada nos governadores, né? Porque no federalismo dos Estados Unidos, a gente sabe que os governadores têm mais poder do que as cidades. Então, existia uma manifestação mais forte por parte deles e eles construíram também uma coalizão e foi algo que a gente viu sendo replicado aqui no Brasil. A partir disso, a minha ideia foi olhar não só para entender primeiro a política externa como uma política pública, então ela é passível de diversos debates dentro do escopo, né, do Estado, mas também com outros atores da sociedade civil e de governos subnacionais. E também, pode voltar, mais um. E também introduzir essa ideia da paradiplomacia, que não é um conceito novo, já é um conceito antigo, não tão antigo assim, né, dos anos 90, mas que propõe essa ideia de que os estados e as cidades, os governos subnacionais, eles vão atuar na esfera internacional em paralelo ou interagindo com o governo federal e também introduzindo a possibilidade em conflito, de atuar em conflito com o governo federal. Só que o que eu percebi quando estava olhando, né, para essa literatura é que muitas vezes, quando se fala em conflito dentro da paradiplomacia, a gente tem uma ideia muito formada de que o conflito ele vem a partir de uma paradiplomacia de nacionalismo. Então, são governos que têm algum caráter talvez separatista e que vão agir como uma forma de demarcar a posição e a identidade deles. E raramente a gente vê uma ideia de conflito que expande desse escopo. Então, a minha ideia foi propor, então, uma ideia de paradiplomacia que seja contestatória, no sentido de contestar a política externa central dos governos centrais, a política externa federal desses governos centrais, então do governo federal dos Estados Unidos e do governo federal do Brasil. E como eu disse, nessa pesquisa eu olhei 4 casos de cada país, então foram 2 coalizões de governadores, 2 coalizões mais amplas, um estado em cada país, então na Califórnia foi, nos Estados Unidos foi a Califórnia, no Brasil foi o Espírito Santo, e as cidades que eu escolhi foram Chicago e Niterói. Pode parecer assim que foram escolhas aleatórias, né? Porque quando a gente fala no Brasil de uma paradiplomacia climática, muitas vezes a gente pensa, às vezes, nos grandes centros, né? São Paulo, Rio de Janeiro, e até nas cidades, né? As grandes capitais. Mas o que eu percebi, e a minha escolha, ela veio a partir dessa interação com as coalizões.
o que ficou muito evidente para mim quando estava olhando as coalizões foi que as cidades que mais estavam investidas foram essas duas, Califórnia, Chicago e Niterói, no caso brasileiro. Não teve uma atuação muito forte, por exemplo, do Rio de Janeiro, que naquele momento a gente tinha ainda o governo Crivella, e em São Paulo também a situação não estava muito favorável. E na questão dos estados, a mesma coisa. O estado que foi mais presente no Brasil foi o Espírito Santo. Isso foi uma surpresa até para mim, enquanto desenvolvendo. Né? Já no caso dos Estados Unidos, não foi uma surpresa, porque a Califórnia se põe como liderança climática há muito tempo. Então, isso só corroborou essa busca deles por uma inserção maior na agenda climática, tanto doméstica quanto internacional. E aí, quando eu fui olhar para os resultados, o que a gente tem, no primeiro momento, é a política externa do governo Trump, né, que foi baseada na ideia de America First, de proteção, de protecionismo, nacionalismo, de rejeição a instrumentos de multilateralismo. E na agenda de clima, o que a gente teve foi a retirada do país do Acordo de Paris. E a suspensão de diversas medidas domésticas e de financiamento, de contribuição financeira para alguns organismos internacionais. E o que ficou evidente nesse momento é que houve a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris foi um marco na agenda de paradiplomacia do país, porque a partir desse momento, com a definição de que eles iriam ser retirados do acordo, foram criadas as coalizões e houve uma maior presença desses atores subnacionais na agenda climática. Então, o que a gente teve nesse momento foi diversas atividades, né, as inserções paradiplomáticas dessas coalizões e estados, o estado e a cidade, no âmbito federado, no âmbito internacional. E como pode ser visualizado aqui, como eu botei, acho que a visualização não é muito boa, porque está em branco, mas a gente teve muito mais ação a nível estadual, como na Califórnia, algo novamente esperado, porque eles já tinham esse padrão de atuação, mas as coalizões também foram muito presentes nesse momento. E o interessante é o que eles se vendiam, né, botavam uma ideia de que eram coalizões bipartidárias, né, então com a presença de republicanos e democratas, mas quando você ia ver ali realmente quem estava participando eram só os democratas. Então, isso influenciou muito em como eles atuaram nessa paradiplomacia. E aí, o que eu reparei foi que grande parte dessa agenda, grande parte da atuação desses 4 atores foi numa tentativa de posicioná-los enquanto líderes da agenda climática, tentando preencher essa lacuna deixada pelo governo federal dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, eles também contestavam claramente, discursivamente, não só com atos, a política federal climática que o governo Trump estava implementando. Raramente o que a gente observou foi um discurso voltado ao desenvolvimento local, ou então com objetivos econômicos, mas era muito forte esse viés exatamente de utilizar a diplomacia enquanto ferramenta de contestar a obstrução climática do governo federal. Pode passar para isso. Pode ir. Já no caso brasileiro, o que a gente viu foi uma reprodução quase do Trump, né, em termos de política externa, uma atuação climática, distorção dos fatos, de eco, né, de algumas políticas do governo Trump e de algumas posições do governo Trump, e um declínio da imagem internacional do Brasil.
Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha para o governo internacional, a gente vê uma atuação muito forte também do Espírito Santo, enquanto Estado, mas da cidade de Niterói, diferente do que aconteceu nos Estados Unidos. Então, a cidade ela teve, e isso devido ao federalismo brasileiro, que permite essa atuação mais forte, teve uma participação muito mais ativa no âmbito internacional. Diferente do que a gente observou no caso dos Estados Unidos, as coalizões elas estiveram ativas, mas elas não foram tão ativas quanto nos Estados Unidos. E o que a gente observou foi que, em termos discursivos, né, quando a gente busca entender as motivações que levaram a essa participação, teve também muito forte essa ideia de posicionar esses atores como uma liderança internacional na agenda climática, mas foi seguido por uma busca por financiamentos externos. Então, teve um discurso econômico muito mais forte do que no caso dos Estados Unidos, e isso se explica pelo fato do governo federal ter cortado o orçamento de diversas áreas, né, da ambiental. Então, eles buscavam financiamentos externos para tentar suprir essa lógica. Teve também uma busca muito forte por desenvolvimento local, através de cooperação técnica, sobretudo com a União Europeia, mas quando diz respeito à obstrução, a denunciar a obstrução do governo federal, isso ocorreu de uma forma mais branda e foi identificado mais no Espírito Santo e em Niterói, porque essas coalizões eram mais amplas, eram multipartidárias. Então, como tinha políticos e atores de diversos partidos, havia um receio de contestar diretamente a política do governo federal. Então, pode dar. Pode. Para concluir, então, o que a gente observou é que houve uma tentativa deliberada, né, de utilizar a diplomacia como uma instância de contestação desses atores, que foi combinada com esse objetivo de posicionar esses atores como lideranças climáticas globais no momento em que havia uma lacuna da presença dos governos federais. E isso reforça a ideia a lógica de que é necessário uma governança multinível, com a presença de diversos atores, porque se ninguém ali na agenda climática, ninguém vai resolver o problema sozinho. Então, a gente precisa de diversos atores, inclusive nesses cenários, né, de obstrução climática, para atuar e tentar fazer algum tipo de frente a políticas de obstrução perpetradas pelo governo federal. Basicamente isso, eu já passei muito do meu tempo. Obrigada. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Agradecer a Andréia pelo convite, agradecer a Ana pela organização. Quando a gente vai ficando velho, não são apenas os cabelos brancos e a barba branca que aparece, mas assim, quando a gente tem ex-estudantes compartilhando mesa com a gente e fazendo suas apresentações enquanto professores doutores, a gente percebe que a gente efetivamente pertence a uma outra geração. E isso é muito prazeroso na universidade, né? Tem um enorme prazer de estar aqui compartilhando a mesa com a Isabel, Pablo e com Ana, que é da minha geração. Então, eu vou fazer uma apresentação um pouco mais geral e sistemática em torno do conceito da discussão climática. Eu havia feito a minha apresentação em inglês, então me adaptei, eu fui convencido para fazer a apresentação em português. Então, primeiro slide é só uma série de slides, 3 ou 4, só para corroborar a evidência científica. As temperaturas são cada vez mais altas, os eventos extremos cada vez mais intensos e numerosos, acho que é necessário insistir nisso. Há uma concentração da responsabilidade casal em determinados setores, que a gente vai perceber no mapa mundi pela participação gigantesca do setor energético fóssil no perfil de emissões de gás de efeito estufa de um grande número
de países, salvo alguns casos, e o Brasil é um desses casos. Então, esse é um mapa um pouco mais atualizado ao qual o Pablo fez referência, onde a gente percebe no perfil brasileiro uma participação muito grande do uso da terra, desflorestamento e agricultura, leia-se, né, agronegócio. Então, acho assim, que esse é um conjunto de evidências. Eu parto dessas premissas, né? Eu não sou um negacionista científico, enfim, a gente pode discutir criticamente sobre as contribuições do IPCC, mas acho que aqui não há nenhum negacionista no sentido de ir contra as evidências que o painel intergovernamental das mudanças climáticas tem produzido. É necessário enriquecer, é necessário trazer mais ciências sociais e humanas para discutir com as ciências não sociais do clima. Eu acho que aqui no Brasil isso é particularmente importante, né? Mas mundialmente também, e foi com esse sentido, né, de trazer uma contribuição singular das ciências sociais e humanas, que foi criado já há pouco mais de 5 anos, ele é quase contemporâneo do Observatório Nacional das Mudanças Climáticas, a rede dirigida pelo professor Timmons Roberts, lá em Brown, que é o Climate Social Science Network. Então, a pergunta central de toda essa rede, que se iniciou com 60 pesquisadores, hoje tem mais de 800 pesquisadores mundo afora, é que, apesar de todas essas evidências, né, científicas, né, e empíricas, já empíricas, né, e não apenas de modelos, né, climáticos, que nos levam à constatação de que vivemos e vivenciamos uma emergência climática, por que nós estamos, né, na dificuldade, na impossibilidade de agir de acordo com o que as consequências nos impõem. Então, a gente, diante dessa pergunta, a nossa resposta é clara, é porque existem mecanismos, atores, narrativas, processos muito bem organizados no que a gente está chamando de obstrução climática, aqui definida, né, em inglês como um conjunto de ações e esforços intencionais. E a palavra intencionais é muito importante, embora ela seja, para as próprias ciências sociais, né, uma palavra problematizadora, que é muito mais difícil a gente qualificar e evidenciar, por meio de pesquisas em ciências sociais e seus métodos, as intencionalidades dos agentes, né? Mas acho que esse é o nosso esforço dentro dessa rede de pesquisa, e procurem procrastinar, né? Ou se opor, né? Por meio de discursos negacionistas, mas de uma série de outras estratégias, que incluem, inclusive, greenwashing, narrativas baseadas e pautadas no solucionismo tecnológico, a ideia de um negacionismo interpretativo, tentativa de desconexão de causas e efeitos, uma fala da presidente Magda Chambriard, da Petrobras, dizendo que as enchentes do Rio Grande do Sul não têm nada a ver com o desmatamento da Amazônia. Então, assim, são modos muito evidenciados, né, de tentar desconectar causas de efeitos, né, ou apresentação de eventos extremos como se eles fossem apenas desastres naturais e não desastres socionaturais, né, co-construídos igualmente por eventos naturogênicos, mas também por dimensões antropogênicas. Então, com base nesse conceito de obstrução climática, a gente adota uma teoria da mudança, né, tentando dar alguns passos adiante nessa agenda gigantesca de pesquisa. A primeira é que nós estamos falhando em termos de ação de políticas favoráveis, né, à estabilização do clima, à minoração dos seus efeitos, às estratégias de adaptação, etc., porque a oposição às políticas climáticas tem sido pouco estudada, né, ou quase nada estudada em alguns contextos nacionais. Ela tem se tornado invisível, ela tem logrado invisibilizar-se, né, e tem sido muito efetiva. Eu acho que, quanto a isso, não há nenhuma dúvida, haja dessas dificuldades gigantescas, multilateralmente, mas também regionalmente e nacionalmente, de produzir avanços em matéria de políticas climáticas. E, aspecto ainda mais grave, ela não foi nomeada como oposição, né, porque muito frequentemente, não sei quem esteve aqui na COP30 em Belém, mas se vocês visitaram a zona do agronegócio, nos escritórios da sede da
Embrapa da Amazônia Oriental, a chamada Agri-Zone da COP30. Era surpreendente a entrada da Agri-Zone, né? A Agri-Zone tinha um painel de entrada um pouco menor do que essa sala, com um globo, com imagens por todos os lados, denunciando a emergência climática e apresentando o agronegócio brasileiro como uma das suas maiores vítimas, né? Nenhuma discussão sobre desmatamento, nenhuma discussão sobre o aumento da produção agrícola do agronegócio brasileiro, graças à expansão horizontal da sua produção e não ao aumento da sua produtividade vertical, né? Há 2 estudos do Instituto Escolhas, né, coordenados, ambos os estudos por outra ex-doutoranda minha, Juliana Luiz, que apresentam dados assim, muito estarrecedores da perda de competitividade econômica do agronegócio brasileiro, né, por hectare, na comparação com o agronegócio chinês e o agronegócio norte-americano, né? Ou seja, há uma perda de competitividade econômica, mas que não se reflete na falta de exportação, em função dos volumes que aumentam graças à expansão horizontal do território, no território brasileiro, ou seja, o aumento da terra utilizada para a produção do agronegócio. Então, assim, mas lá na COP, né, o agronegócio brasileiro era um amigo do clima, né, e com muito respaldo e com muita legitimação de agências internacionais, inclusive a Agência Francesa do Desenvolvimento, a FDE, que era uma das financiadoras da Agrizone na COP30. A presidência da COP30, pasmem, contratou a Adelman como agência de publicidade para fazer a publicidade da COP30 no Brasil. Adelman, que é uma das PR firms, das firmas de publicidade e propaganda nos Estados Unidos, mais contratadas pelo setor fóssil para desmentir, né, aquilo que a evidência científica tem comprovado em termos de responsabilidade causal do setor fóssil nas emissões de gás. Então, vejam como essas, digamos, capacidades de infiltração nos espaços institucionais é importante, né? Mesmo num governo que se apresenta como um governo progressista, um governo que tem uma ministra da envergadura de Marina Silva, ministras como Sônia Guajajara, né, que estavam ali muito presentes, muito focais em vários espaços da Blue Zone, da Green Zone, no espaço indígena que foi criado na aldeia, né, da COP lá em Belém, uma participação sem precedentes, né, dos povos originários, dos povos indígenas em uma COP. Tudo isso é verdade, né, mas nem disso tudo não foi possível evitar que uma Adelman estivesse presente como a empresa de publicidade e propaganda contratada pela presidência, né, para fazer a publicidade da COP30 aqui no Brasil. Segundo aspecto dessa nossa teoria da mudança é que exatamente somos nós, os cientistas sociais, e agora os cientistas não sociais que me perdoem, né, como eles geralmente se chamam hard scientists, eu prefiro chamá-los não social scientists, né, quer dizer, então, os cientistas não sociais não têm a capacidade, com seus métodos, ferramentas, conceitos, etc., de produzir as evidências que são necessárias, né, para os tomadores de decisão, para aqueles que promovem vigilância climática, para o mundo, né, das ONGs, né, em torno de uma ação mais estratégica contra a obstrução. Então, existe uma, digamos, uma dimensão estratégica dessa rede, né, da qual eu faço parte, que é justamente produzir evidências que nutram uma ação, né, contrária aos esforços da obstrução climática. Bom, essa obstrução climática, definida desse modo e pautada nessa teoria da mudança, ela é tremendamente articulada no tempo e nas instituições. Então, não são esforços empregados com um objetivo apenas de curto prazo, né? São esforços de muito longo prazo, né? E são realmente delineados enquanto táticas e estratégias, né, visando a 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, né, ou seja, existe uma tática muito bem definida, né, e pensada em termos operacionais para procrastinar determinadas decisões que poderiam já ser tomadas
de imediato, né, para responder de modo mais responsável à emergência climática, envolvendo um sem número de agentes. Eu não tenho tempo, né, de entrar no detalhe, né, desde estrutura de lobby, onde o lobby é institucionalizado, a think tanks mais ou menos artificiais, que são gerados e financiados por atores de obstrução climática organizados transnacionalmente, envolvimento, sobretudo, mas não exclusivamente, com governos de extrema-direita, né? Assim, acho que Pablo apontou, né, algumas continuidades em países latino-americanos e no Brasil em particular, independentemente de governos. Alguns atores da obstrução estarão sempre permanentemente tentando, né, procrastinar determinadas decisões e opor-se a determinados modelos de transição em relação ao desenvolvimento e às estratégias e trajetórias de desenvolvimento na América Latina. Bom, esse é o livro. Viola é um dos autores de um dos capítulos, junto com a Karen DePrieg, um capítulo sobre a obstrução climática dentro dos espaços das Nações Unidas. Né? Não vou fazer mais propaganda, já basta. Né? Aqui são o conjunto dos capítulos, são 12 capítulos e uma introdução, que se tornou um capítulo de resumo, tentativa de resumo muito esquemático de tudo que foi dito nessas mais de 500 páginas, com mais de 100 pesquisadores envolvidos. Cada capítulo envolveu não apenas os autores líderes daqueles capítulos, tentando sempre trazer algum pesquisador do Sul, mas nem sempre foi possível para coliderar esses capítulos, mas houve, em alguns casos, 10, 11, 9 pesquisadores e pesquisadoras envolvidos na produção de cada capítulo. Então, a gente realmente procurou, muito modestamente, né, porque não é a mesma envergadura, a mesma escala e a mesma temporalidade de produção, isso foi feito em cerca de 2 anos. Viola se lembra dos meus e-mails, eu quero capítulo. Então, foi muito corrido, porque a gente queria produzir isso para a COP de Belém, certo? Mas, assim, foi um esforço que se espelhou, e por isso é chamado de Global Assessment, né? Se espelhou nos assessments, né, do modelo do IPCC. Esse era o nosso objetivo, né? Embora muito mais modestamente, e assessments também porque se pautou apenas por aquilo que já foi publicado, em evidências, né, publicadas em journals, em periódicos, em revistas científicas, em livros, né, com revisão por pares. Né? Então, assim, não se publicou aquilo que era... Bom, é uma intuição, é uma agenda de pesquisa. Bom, então, legal, a gente tem de financiar isso para próximos assessments, mas nesse assessment a gente vai colocar apenas aquilo que já está corroborado por evidência científica, entendida como evidência científica, do modo como nós produzimos evidências nas ciências sociais e humanas. Aqui estão os principais resultados. Eu não tenho tempo de entrar no detalhe dos 10, evidentemente, mas, assim, acho que, assim, é fundamental, né, o primeiro deles, o segundo deles, quer dizer, o petróleo, né, o big oil, segue sendo muito fundamental, mas ele não está sozinho, né, ele é o agente central, né, em termos de responsabilidade causal da obstrução climática, mas não apenas. Né. O negacionismo climático permanece sendo uma ferramenta discursiva e uma estratégia política muito mobilizada pelos agentes, mas não se trata mais apenas de negacionismo. Né? Há digamos, um processo de sofisticação, né, dentro da obstrução, de um negacionismo literal, ao negacionismo interpretativo, ao negacionismo por implicações, e há outras estratégias de obstrução climática que não dizem respeito exclusivamente à agenda do negacionismo. Acho que alguns elementos, assim, de novidade importantes é o papel das PR Firms, número 5. Acho que esse é um capítulo que é muito revelador, né, ao modo como, capítulos 6 e 7, a opinião pública é manipulada por estratégias de informação no campo climático também, certo? Então, nós temos 2 capítulos que analisam, né, essas estratégias no detalhe. O capítulo 7, né, que eu mencionei em coautoria na liderança do Viola aqui presente, a gente procurou direcionar o olhar para os espaços multilaterais de negociação, fundamentalmente a UNFCCC e o IPCC, certo? Eu vou entrar no detalhe disso agora. Isso. Então, a obstrução ela se tornou também parte integrante do próprio processo da UNFCCC. Então,
tem tanto formas de obstrução substantiva, né, como uma tentativa de obstaculização de algumas agendas substantivas, mas também há procedimentos, há uma obstrução por meio de procedimentos, porque se trata de um processo deliberativo que envolve a construção de consensos e, evidentemente, que é uma forma de você não permitir que se chegue a determinadas decisões, impondo barreiras, né, nesse procedimento de construção de consensos dentro de espaços regionais, dentro de grupos de negociação e assim por diante. E a gente percebeu, né, que essa obstrução ela é muito sutil e muito específica de acordo com cada contexto de negociação. Bom, isso aqui é um paper que foi produzido a posteriori, né, pela Danielle Falzon, né, que elabora uma série de táticas, né, de tipologias de táticas adotadas nos espaços da UNFCCC. Eu vou chamar atenção para alguns deles, né, a ideia de uma rejeição, enfim, em termos absolutos, né, eu não vou negociar tal procedimento, eu não vou negociar tal mudança, por exemplo, a ideia de transition away from the fossil fuels. Alguns estados simplesmente disseram, não, isso não pode estar na pauta, né, ou seja, não há nenhuma abertura para negociação possível de cronogramas, né, de timetables, de mecanismos, né, de como fazer, senão isso não pode estar na pauta. Então, isso é uma tática ainda muito mobilizada por alguns estados, né, por exemplo, no caso da China, da Arábia Saudita, certo? De retirar credibilidade de espaços confirmados. O IPCC foi muito atacado nessa COP30, certo? Muito atacado, então é uma forma de você descredibilizar os cientistas e o IPCC, apontando alguns elementos que, inclusive, podem ser elementos críticos de insuficiências do IPCC, às vezes produzidos, inclusive, por nós, cientistas sociais, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com tudo isso que a gente está produzindo, porque muitas vezes, se as nossas críticas não estiverem muito bem consubstanciadas e evidenciadas e digamos, uma análise bastante aprofundada, elas podem ser, inclusive, manipuladas no sentido de descredibilização de um painel que é absolutamente fundamental e que deve continuar o seu trabalho, talvez em outros moldes, com outros novos membros, etc., com novas, né, com reformas, que é o caso do IPCC. Mas uma tentativa de, né, retirar a credibilidade é uma outra tática que a gente evidenciou muito claramente, né, nessas negociações, tanto nas negociações da COP30, né, que foi o objeto disso daqui, na Zona Sul. Gerar a erosão da accountability, né, desviar a atenção, né, desviar a atenção dos temas, né, e tentar promover soluções, na verdade, de não transformação. Né? Então, soluções que aparentemente se apresentam como soluções, mas que, na verdade, simplesmente procuram não se confrontar com a verdadeira transição necessária, as verdadeiras transições, no plural, eu diria, necessárias. Obrigado. Para concluir, eu fui, eu sabia que o nosso tempo era curto, então acho que assim, essa política global de obstrução climática é muito mais do que negacionismo. Acho que isso fica muito evidenciado, né? Ela tem conexões com a economia política e com as crises dos próprios modelos democráticos em diferentes contextos nacionais e regionais, e acho que o caso latino-americano e europeu são casos que nos permitem muita comparabilidade, tanto do ponto de vista, né, das conexões da obstrução climática com a política, com a economia política, quanto com a derrocada ou a crise, que eu espero passageira, mas, enfim, o meu lado analista é um pouco menos otimista, da democracia. Né? Na Europa já se fala, na América Latina ainda não, de climate backlash, né? Ou seja, já tem várias publicações sobre o climate backlash na Europa, aqui na América Latina ainda não, certo? Então, eu acho que assim, essa obstrução climática ela tem sido muito bem sucedida, né? Num contexto como o outro, eu acho que é importante a gente refletir sobre isso. A obstrução ocorre no nível dos agentes, né? Ou seja, o que nós monitoramos nesse relatório, nesse volume, foi a obstrução climática não é uma grande teoria, a obstrução climática é uma espécie de middle range theory, né? Uma teoria de meio alcance,
com o objetivo de produzir evidências nos comportamentos dos agentes, certo? Porém, a gente sabe muito bem, e essa é uma discussão espinhosa, que deve haver, né, e há elementos, e há um artigo recente da Anna Funfeld, né, da Universidade de Hamburg, faz parte do nosso projeto DAD Carlos Frobral, e que trata exatamente dessa literatura espinhosa, desse conceito espinhoso, né, que não é fácil de adentrar, que é a ideia de uma obstrução climática estrutural. Eu acho que essa é uma discussão importante, se é possível a gente superar a obstrução climática dentro do modelo atual de capitalismo, do modo como a gente conhece. Não é à toa que a Anne Pettifor, né, no Green New Deal britânico, um livro publicado em 2007, se não me falha a memória, ela começa a sua discussão sobre o Green New Deal britânico com a reforma do sistema financeiro internacional. Né? Quer dizer, aspecto que o Green New Deal americano, da Alexandria Ocasio-Cortez e do Bernie Sanders, não toca, evidentemente. Né? A gente percebe aqui que essa é uma discussão, né, que pode estar presente em diferentes âmbitos, e acho que é uma discussão que a gente vai ter de, talvez, avançar ainda mais a literatura e as evidências que têm sido produzidas sobre a obstrução climática para poder construir melhor, né, do ponto de vista epistemológico e metodológico, essa teoria da obstrução climática. Então, a obstrução, né, ocorre em vários níveis de agentes, então ela pode ser também estrutural. Como lutar contra a obstrução, que acho que foram os 2 últimos capítulos, para dar uma notinha de otimismo, certo? Então, mas assim, vocês vão perceber que é muito voltado para o papel do Estado no momento em que os Estados se confrontam com várias crises. Né? Então, assim, realmente um pouco otimista, mas ao mesmo tempo desesperador, porque é regulação, é legislação, são limites, são restrições, né? Quer dizer, e o processo de litigância climática, né? E acho que aqui já tem um debate interessante, né? Algumas bases de dados, eu quero conversar melhor sobre isso com o Daniel, aqui do Direito da PUC, né? Que é o Juma, a Juma, né? Vou chamar a Juma, porque são pesquisadoras, né, praticamente. O grupo de pesquisa aqui da PUC tem uma base de dados gigantesca, maravilhosa sobre litigância climática, mas que tem aumentado o número de casos de litigância contra as políticas climáticas. Então, eu acho que a gente tem que, aí, numa tipologia, separar o joio do trigo. Isso não é litigância climática, isso é litigância anticlima. Eu acho que isso a gente tem de, do ponto de vista tipológico, talvez separar essas categorias, porque senão as variedades vão, evidentemente, crescer. Os atores da obstrução já perceberam que a litigância também é um instrumento importante para obstaculizar, né, e não apenas promover políticas climáticas. Naming and shaming, né, acho que é uma velha estratégia conhecida no mundo da sociedade civil, ela é importante, sobretudo nomear isso como obstrução. É um termo forte, né, a obstrução. Ninguém quer ter colado, né, a sua estratégia de marketing uma etiqueta de obstrucionista. Né? É um pouco, né, essa agenda que eu achei muito interessante, que a ONU, a Unesco geraram, alguns governos apoiaram, de integridade da informação em matéria de ciência do clima. Né? Você gera uma agenda positiva em torno da desinformação. A agenda de desinformação já vinha sendo muito conotada com bandeiras muito progressistas, pró-democracia, de esquerda, etc. A agenda da integridade da informação é difícil alguém, mesmo de direita, dizer que é contra a integridade. Pega mal. Pega mal você dizer que você não é íntegro. Né? Então, eu acho que essa agenda da obstrução, né, e naming and shaming, né, a velha estratégia é uma estratégia que pode produzir eficácia, né, num mundo onde a dimensão imaterial, o capital social, né, o capital simbólico pesam muito, né, nas estruturas de marketing e propaganda das PR firms anglo-afora. E a última estratégia que me parece importante, e aí também um chamamento para dentro dos nossos laboratórios de pesquisa, dos nossos observatórios, centros e universidades, que é uma dissociação de firmas e financiadores promovendo a obstrução climática. Eu acho que esse é um debate espinhoso, né, porque nós sabemos o quanto nossas universidades, públicas e privadas, né, por vezes, são financiadas por operadores da obstrução climática. E acho que isso é uma coisa importante,
né? Em algum momento, acho que a gente vai ter que ter esse debate sobre ética na pesquisa, e ética na pesquisa em matéria de política climática envolve também quem nos financia. Eu acho que essa é. Para fechar, então aqui vocês têm 2 ou 3 produções que eu considero importantes, né? Tem o próprio volume, que eu mencionei. Eu trouxe 2 exemplares, vou deixar um para PUC de presente, que é o Atlas da Justiça Climática na América Latina e no Caribe, que a gente lançou na COP em Berlim. E tem um special issue na Climate and Development, da Taylor and Francis, com 10 papers, que já estão todos aprovados. A gente acabou de fazer a introdução, a Ruth McKee e eu, são 10 papers sobre obstrução climática em países do sul global, certo? A gente, durante 2 anos, ficamos ali, né, fomentando e pedindo, pelo amor de Deus, produzam papers, e a gente conseguiu chegar ao final desse processo com 10 papers produzidos, cobrindo países como Indonésia, com a Anna Fulfer, produziu paper, tem Bangladesh, tem Tailândia, tem Brasil, tem Colômbia, tem Uruguai, tem Argentina, tem muita América Latina, são 5 dos 10, mas acho que isso também é reflexo do fato de, na América Latina, a gente ter mais pesquisas já historicamente sobre conflitos socioambientais. Então, talvez exista mais lastro em termos de pesquisa de ciências sociais para fazer digamos, esse salto para uma agenda sobre obstrução climática. Muito obrigado pela atenção de todos. Bom, para que a gente tenha mais tempo para debate, vou tentar, eu tenho muita dificuldade de ser muito breve, mas eu vou tentar, muito rapidamente, fazer uma conexão rápida aqui entre as apresentações, principalmente também entre essa conferência, né? Eu acho que o Pablo ele traz as contradições do Brasil, né? O quanto que mais de 50% das exportações brasileiras dependem do agronegócio, e dependendo da metodologia pode corresponder a 20%, 30%, né, do PIB, e em sequência também a gente, só colocando os dados juntos, né, a gente sabe que o setor do agro, dependendo da metodologia também, é responsável por 2 a 3 terços das emissões, né, diretas e indiretas. O agro não emite só CO2, que na verdade é uma, em termos de quantidade, é muito grande, mas também outros gases de efeito estufa que a gente conhece menos, a partir dos fertilizantes, né, nitrogenados, etc. Então, são as contradições do Brasil, que eu acho que são importantes a gente pensar quando a gente pensa nas relações interregionais, né, e nos acordos de comércio internacional, e na relação entre União Europeia e Mercosul e as possíveis consequências que as normas ambientais, né, incluídas nesses mercados, desses acordos em que a União Europeia se compromete internacionalmente, né, que vamos dizer assim, são cláusulas atualmente presentes em todos os acordos da União Europeia, na verdade há muito tempo, dos países europeus, né, além da União Europeia, e nos questionar até que ponto, quando a gente avalia, né, essa possibilidade de essas cláusulas serem cláusulas que são formas de exportação das normas europeias, né, em países terceiros, elas podem ou não, né, trazer de alguma forma alguma maior segurança jurídica na padronização das normas no campo da produção do agronegócio, até que ponto o agrobusiness no Brasil está se valendo, né, como a gente viu tanto na COP, e a gente via, era agrocafé, café verde, eram assim, coisas assim de greenwashing e de essa, né, que eu acho que é uma coisa que o Carlos trouxe muito forte, que é a importância da informação ou da desinformação, né, nesses mecanismos em que a gente discute de uma forma tão consistente, cuidadosa, a respeito dos avanços no âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nos objetivos de implementação de reformas nas políticas públicas e dentro dos setores, mas qual é a medida disso, né?
Nós no observatório acabamos tendendo a ser muito pessimistas, mas nem tanto, senão a gente já tinha desistido, né? Já tinha voltado. Eu acho que a Maria Isabel traz uma contribuição interessante também para a gente pensar essas relações interregionais, que aqui nós, né, é uma mesa muito de cientistas políticos, né, pensando o processo político, né, policies e politics, né. Então, eu acho que nesse ponto, além da contribuição do Pablo, né, que está pesquisando o setor mais importante do Brasil, o maior emissor e mais importante no campo do comércio internacional, a gente tem também a Maria Isabel pensando nos atores, né? Quer dizer, no campo das politics, né? O quanto os atores importam não apenas nos avanços, né, das políticas públicas proteção ambiental, enfrentamento às mudanças climáticas, mas também atores que podem funcionar como obstrucionistas, como a gente já comentou também, na verdade, eu acho que as 3 falas aqui. Eu queria só, para poder, como o tempo está curto, só não queria deixar de mencionar, porque eu acho que pode interessar muita audiência, né, Carlos? O outro volume, o volume de 2024, que também é disponível, que é o Climate Obstruction Across Europe, né? Que está disponível lá no mesmo site que o Carlos colocou. Você colocou o site ou colocou apenas o do livro? Então, dá para fazer o download, que é excelente, que é exatamente pega os diversos países europeus, né, na mesma linha, que também é editado pelo Robert Krugler, pelo Timmons Robert e pela Miranda Spencer. Só fazer essa propaganda, porque isso, para mim, interessou muito. E eu vou, acho que, abrir para alguns debates, senão a gente não vai ter tempo. Temos o professor Viola. Vamos abrir 3, não é? 3, e aí vocês se apresentam e a gente segue sequência. Eu acho que professor Viola, você. Bom, em primeiro lugar, parabéns a você, essa mesa redonda está ouvindo. Eu estou ouvindo, mas não tem volume. Agora foi. Então, achei super excelente. Talvez precisava pelo fato de que eu participei desse tipo, tá? Muito, muito excelente. Assim, tenho várias questões, vou tentar resumir rapidamente, que são várias. Se, em primeiro lugar, eu queria, Carlos, assim, porque está muito baixo. Não, eu estou ouvindo. Se quiserem, eu posso falar de pé. Não. Bom, então, achei fantástico. Ou seja, eu nunca tinha visto um resumo assim. É um livro de uma complexidade extrema. Então, não é só capacidade de Carlos, que foi um dos editores do livro, digamos, que conhece bem ele, mas uma eficiência comunicacional na tua, que requer muito na comunicação científica extraordinária. Então, eu queria fazer um comentário também sobre o Paulo, e eu queria deixar bem que ele não está, uma coisa que acho importante. Porque, bom, aí toda a coisa. O marco conceitual dele é um disco, portanto, correspondente muito mais pulança. Parece que na vez não tinha entendo, tu vês pulança na segunda metade da década de 60. Muito bem. Mas, eu não chamo fattore da burguesia, nada mais setores do capital, já não poder, contexto diferente, mas me parece que é um ponto importante que não pode ser destacado para livros globais, que a nuance, digamos, ou seja, as divisões nos setores do negócio brasileiro. Isso eu tenho estudado particularmente, ainda não está publicado, sabe, parcialmente. Nós temos um projeto temático que nós coordenamos com uma professora Pessoa, que está financiado pela FAPEM. Tá? Então, que é a divisão do agronegócio em 3 setores. Certo? Um setor que é avançado tecnologicamente e incorpora a decarbonização em graus variáveis, como mais imenso outro.
ele é minoritário, em crescimento, mas não tem representação política. Politicamente ele não aparece, não tem ninguém na bancada pluralista, ninguém. Certo? O segundo setor é avançado tecnologicamente, mas não incorpora a descarbonização e, de fato, é um ator para rejeitar a descarbonização. E alguns do segundo setor, às vezes, vão passando por o primeiro, se alimenta dessa passagem. E o terceiro, que é atrasado tecnologicamente, essa nuance é importante, porque nós temos aí um núcleo de uma divisão na como diria Pablo, da frazione da burguesia, que parece una nomenclatura totalmente arcaica, não tem o menor sentido, mas, vamos dizer, os setores, digamos, desse complexo, digamos, então podemos chamar mais na tecnologia, imagina os setores do capital. Me parece importante. Claro que na escala do livro, isso é muito difícil de alcançar. E muito interessante sua pesquisa, realmente fantástica. E eu vendi várias vezes sobre paradiplomazia. E o que eu queria te dizer é algo mais estrutural. Eu acho muito pouco, mas há algo estrutural que está faltando, talvez na comunicação sua, que é o seguinte, que é a densidade digamos, da comunidade pro clima nos Estados Unidos. Assim como há uma densidade gigantesca da comunidade anticlima, e, na verdade, a densidade americana produziu a densidade anti, certo? Ela é incomparável, certo? No sentido, tanto é, digamos, ou seja, por exemplo, o estado da Califórnia, toda a Califórnia é o centro da economia americana, pelo menos muito centro. E está em una base social fortíssima, esse complexo proclínico, com variáveis. Depois, a ciência do clima tem um centro decisivo nos Estados Unidos. Estados Unidos é o centro histórico e presente, mesmo com toda a coisa de Trump, demolido, isso é difícil, muito difícil. Tá? Então, é a centro da ciência do clima mundial. E muito presentes na COP. Claro, claramente. Tá? Então, isso me parece que está faltando, pelo menos na tua comunicação. Estamos falando de duas estruturas diferentes. Quando você compara a Aliança pelo Clima, ou seja, americana, com os governadores pelo clima, estou aqui envolvido porque eu sou membro do Conselho Diretivo do Centro para o Clima, que influenciou muito isso sempre. Mas não dá para comparar. Você escolheu bem um estado que é o mais consistente na direção disso, que é Espírito Santo. Mesmo que, claro, compara Espírito Santo no Brasil com a Califórnia nos Estados Unidos. Então, isso me parece que falta. É a estrutura, ou seja, e havia outra que é a estrutura da física. Essa seria uma coisa mais complexa. Mas a parte mais, digamos, sociopolítico, econômica, certo? A diferença é abismal. Só que você esclarece isso, me parece que a comparação fica muito mais. Obrigado. Puedo formular en castellano una pregunta. Carlos, muchas gracias por una excelente presentación que abarca muchas cosas. Me voy a permitir, puede parecer pretencioso, pero una sugerencia. ¿Qué falta en tu brillante exposición? No hay ninguna referencia a los precios relativos de los combustibles fósiles. Para mí, el índice de la obstrucción, además de los lobbies que tienen la tarea muy fácil, porque la obstrucción es el ciudadano. Doy un ejemplo muy concreto. ¿Quién va a apoyar una triplicación del precio de los combustibles fósiles hoy, que lo necesarios no queremos desaparecer en 30 años? Necesitamos
aumentar el precio relativo de los combustibles fósiles lo más rápidamente que posible. El ciudadano no quiere, y con razón. Ahí está la obstrucción fundamental, que facilita, agiliza mucho los lobbies. Es muy fácil. Ejemplo, el presidente Macron en Francia casi tuvo una segunda revolución francesa para aumentar 1% el precio de la gasolina. Una revolución. Entonces, ahí está la verdadera obstrucción que los investigadores deberían darle una respuesta. Ya existen algunas pistas, y una incluso que es biológica. La construcción del cerebro humano con la evolución es de tal manera que el córtex no es capaz de integrar el largo plazo. Nosotros sí, tú lo haces, yo lo hago, pero el ciudadano es incapaz de hacerlo. Hay que preguntarse por qué. Voy a agregar una dimensión genética o cultural, es el machismo. Para mí el machismo es una parte de la explicación que no se quiere parar la violación de la Pachamama. Consegue me ouvir? Sim. Boa tarde, meu nome é Iago, eu sou mestre em Direito pela Universidade de Glasgow e em Relações Internacionais pela Universidade de Bath. E aí, meu mestrado foi especialmente sobre Environmental and Climate Backsliding, que é um termo utilizado, de fato, na academia, na Europa, principalmente, e eu fiz uma revisão bibliográfica de mais de 50 artigos que tratavam sobre o assunto. Eles emprestaram esse termo do Democracy Backlash, Backsliding, e aí eu cheguei a algumas conclusões que talvez conversem com você o mais breve possível. A primeira é que muitos autores divergiam entre climate backsliding e environmental backsliding, e climate muito relacionado apenas às NDCs, os compromissos da UNFCCC e emission targets. E environmental backsliding trazendo dimensões muito mais complexas de justiça ambiental, dimensões sobre o uso da terra e biodiversidade, e eu queria talvez entender como isso entra dentro de climate obstruction, se existe essa dimensão política, se a gente quiser compreender essas outras dimensões políticas. A segunda e aí efetivamente na minha tese, a minha pergunta principal era se, de fato, o desengajamento, ou seja, uma narrativa que alguns países têm contra o meio ambiente, representavam efetivamente um resultado contra o meio ambiente. Porque diversos autores, mesmo aqueles que tinham publicações no direcionamento contra a crise climática, chegaram a conclusões que, no caso dos Estados Unidos, por exemplo, a despeito do posicionamento, os investimentos em energia renovável não paravam de crescer, e algumas políticas estaduais também continuavam num avanço positivo, e efetivamente um discurso específico ou desengajamento com arenas internacionais não representava necessariamente um desmantelamento da política nacional. E aí a minha pesquisa era entender se isso acontecia na América Latina. E aí, enfim, tem diversas questões nesse sentido, mas uma específica a inação de alguns países acabam protegendo eles. Então, de alguma medida, a gente pensa na obstrução ou no backslide, no retrocesso ambiental, nos países que tinham muitas medidas positivas, e eles têm algum tipo de retrocesso e eles avançam e têm algum retrocesso. E quando a gente pega os resultados ou compara as políticas, algumas dessas políticas, países só fazem compromissos, mas não implementam de maneira alguma, ficam na inação, eles não têm nenhum tipo de prejuízo midiático, esses presidentes ou essas políticas não têm nenhum tipo de prejuízo midiático. De modo que chegamos num ponto onde você só fazer compromissos, não implementar e ficar em silêncio, é mais vantajoso do que efetivamente você tentar mover agendas de um lado para o outro. E aí minha pergunta final nesse contexto existe algum
modelo de debate que a gente vai entender como justo, no sentido de algum tipo de indústria, ou dentro do, sei lá, vamos pensar no plano clima aqui no Brasil, onde as indústrias estão participando ativamente, fazendo algum tipo de intervenção nas políticas. Existe algum tipo de intervenção que a gente vai compreender como legítima, dentro das negociações de onde a gente vai seguir, ou a gente vai compreender que todas as medidas e todas as intervenções de grandes indústrias que forem contra o IPCC, por exemplo, ou com outros métodos científicos, a gente vai compreendê-las como uma obstrução. Existe algum meio de campo que é legítimo nessa negociação? Não. Não tem medo. Só assim. Talvez melhor ver se tem para fazer uma só, que eu acho que o Marinho não. Tem mais alguma pergunta? Eu tenho. Não tem. Falando em machismo, só homens Vai dar tempo perguntaram. para você, André. Só homens perguntaram. Vai dar tempo. Thank you for the really brilliant presentation of your rules. It's really spectacular, excellent work. The naive European question, in the list of people and organizations that you identify, from a European point of view, I miss one, but maybe it's in the book enough. It's finance. Sure. Where's the money coming from? And in the European context, I would differentiate between dark finance, Bitcoin, crypto, or shadow banking that are massively financing extreme right and everything against climate change. And official finance, banks, insurance, pension funds, that are not completely against, they just want to frame it and organize it that it will benefit them in due course. So it's times accelerating times. And the same is true for the high-tech firms, as you know very well. Sometimes they are for climate change, and then they have some other priority, data centers, and then they shift. So I miss, and both finance and high-tech, of course, are two engines of current capitalism. So Queria só também aproveitar para agradecer muitíssimo, brilhante, né, as apresentações, o trabalho, enfim. Mas a pergunta é um pouco, como vocês acham que esse cenário geopolítico atual, incluindo petróleo, Irã, etc., pode afetar essas dinâmicas? Claro que talvez aumentar o obstrucionismo, mas tem nuances aí, enfim. E essa politização do clima, geopolitização disso tudo. Muito obrigada pelo comentário do psicólogo. Na verdade, a minha pesquisa de Débora é um pouco mais ampla do que só esse aspecto que eu estou apresentando no artigo. Então, eu entro nessa questão da estrutura que a gente tem nos Estados Unidos e no Brasil, e eu achei muito interessante isso porque, na verdade, a minha análise ela vem a partir da ideia de que, de certa forma, o Brasil tentou replicar o que os Estados Unidos fez nesse período. Então, a gente acaba vendo como a estrutura inclusive da criação das coalizões e como as coalizões são formadas, como isso ela vai afetar não só a atuação dessas coalizões, mas a presença delas a longo prazo. Porque, por exemplo, no governo Biden, né, a gente teve, e isso eu escrevo também na minha tese, essas coalizões elas vão continuar atuando. E elas vão, de uma maneira muito mais não tão ativa quanto no governo Trump, mas elas vão continuar atuantes porque elas têm todo um financiamento à parte, elas têm toda uma estrutura pronta para isso que permite que elas continuem essa atuação. E isso a gente vê também no caso da Califórnia. A Califórnia tem um histórico gigantesco de atuação climática. Então, para eles, manter essa atuação é natural. O que aconteceu nesse momento foi uma intensificação mesmo da atuação e dessa tentativa de preencher a lacuna que foi deixada pelo governo federal. Quando a gente olha no caso do Brasil, o que a gente vai perceber, sobretudo nas coalizões, é que as coalizões elas foram criadas tentando replicar esse modelo dos Estados Unidos, mas essa falta de estrutura, essa falta de financiamento, essa falta de uma institucionalização dessas coalizões acabou enfraquecendo, talvez, essa presença, né, e essa atuação
das coalizões, e o que acabou acontecendo foi que as cidades e os estados elas foram mais presentes do que as coalizões em si. E aí, quando a gente compara, por exemplo, com o governo Lula, a ACA, o site, quando eu estava analisando, estava desativado. Então, a gente tem assim, uma coisa muito interessante que elas foram criadas nessa ideia de replicar, mas foram muito pontuais e hoje tem um esvaziamento total dessas esferas. Não sei se eu... Tem um último complemento. Uma coisa importante também da densidade são os mercados subnacionais de carbono, que vão inicialmente no fim da década de 2000, certo? Que são de densidade diferente, tá certo? Mas são algo que não tem nem remotamente equivalente no Brasil. Agora, ao mesmo tempo, os Estados Unidos está muito longe do mercado nacional. Vamos lá. Perfeito? Perfeito? Um evento para todos. Bom, obrigado, Viola, pelos comentários. Não tem nenhuma pergunta direcionada para mim. Sim, é um desafio fazer uma síntese de 500 e tantas páginas e sempre ficam lacunas. Uma das lacunas foi eu mencionar as lacunas do volume. Bom, a gente faz um esforço de publicidade, a gente não fala de lacunas, não é? Mas eu posso falar no debate. Então, o professor mencionou, né, finança, né, o papel dos bancos e do setor financeiro. Né? Nós temos pouquíssima evidência publicada sobre o papel do setor financeiro enquanto agente de obstrução climática. Mas é evidente que o setor financeiro desempenha um papel fundamental. Tem um jovem pesquisador, um jovem doutor, que defendeu a tese no IES há muito tempo, Pedro Lange, que está publicando um paper que a gente vai publicar nos cadernos do OMC proximamente, sobre o papel das 3 agências de credit rating agencies, né, agências de credenciamento, né, Moody's, Standard & Poor's e Fitch, né, que seguem desempenhando elas um papel fundamental no climate finance. Né, e ele entra no detalhamento dos critérios utilizados pelas 3 agências, por exemplo, que são totalmente antipolíticas climáticas. Então, não faz nenhum sentido essas 3 grandes agências de classificação financeira exercerem algum tipo de responsabilidade em matéria de clima. Né? Elas são importantes para outros fins do ponto de vista da reprodução dos interesses financeiros em si, mas não é disso que se trata quando você está falando de políticas climáticas. Então, aqui a gente percebe um papel nitidamente de obstrução, mas ainda com muito pouca pesquisa efetivamente realizada. Então, essa é uma lacuna. Outras 2 lacunas, para não entrar, tem uma lista na introdução, então eu convido todo mundo a ler a introdução com cuidado e com olhar crítico, né, para direcionar perguntas, etc. É o papel dos agentes e dos atores religiosos. São atores absolutamente fundamentais na construção da legitimação social das estratégias de desinformação climática. Os atores religiosos são aquilo que a gente chama atores dobradiça. A porta pode abrir sem dobradiça, mas tendo uma dobradiça, ela abre sem barulho, né? Ela abre com mais facilidade, ela fecha, a gente não percebe e assim por diante. Né? Então, a dobradiça, ela permite as revolving doors que elas funcionem de uma forma muito mais eficaz, elas lubrificam, por assim dizer, esses diálogos, né, entre diferentes instâncias e espaços sociais e institucionais. E os atores religiosos desempenham esse papel de agentes dobradiça muito fortemente. E a gente conhece pouco. Né? Tem um pós-doc, um sociólogo da religião que veio, Milena, eu quero trabalhar contigo. Mas não entendo nada de sociologia da religião. Né? O Renan, né? E ele está pesquisando no pós-doc dele conosco, no IESC, no Observatório, justamente o papel dos laços transnacionais entre os cristãos do sul dos Estados Unidos e as igrejas neopentecostais no Brasil em matéria de desinformação ambiental e climática. Tem a Casa Galileia, no Instituto Galileia, que certamente alguns de vocês conhecem, faz um papel muito importante de luta contra a desinformação climática e ambiental no Brasil, desenvolvendo pacotes de informação que são diferentes para católicos ortodoxos e para neopentecostais ortodoxos, por exemplo. As referências têm que ser diferentes. Né? Então, é super
detalhado isso, né, e entra num específico da sociologia política da religião, e o Renan está fazendo esse trabalho, né, está sendo publicado proximamente também nos cadernos do nosso observatório. E a terceira lacuna muito importante, sobretudo que tem a ver com a pergunta da André, que vou deixar para a Ana, que é a questão da geopolítica e das guerras, né? As coisas espanholas para a minha coordenadora de defesa, certo? Que tem a ver com o papel das Forças Armadas e nos processos de guerra, como é que funcionam as emissões e como é que funciona a transição, né, dentro das Forças Armadas, frequentemente protetoras, né, dos seus dados e das suas estratégias em nome da soberania, etc. e tal, e a gente conhece muito pouco, né, o papel que dentro das Forças Armadas pode haver em termos de obstrução climática, né? Para além dos framings, né, das percepções que por vezes não são necessariamente, no caso brasileiro, tão favoráveis, né? Tem uma tese de doutorado sendo desenvolvida na ESEMI, ver como é que vai sair essa tese de doutorado, orientada pelo professor Rubens Duarte, exatamente sobre as percepções dos agentes militares no Exército, não nas 3 Forças Armadas, mas no Exército brasileiro, em matéria de mudança do clima. Eu acho que eu vou parar por aqui. Iago, o silencing, né, o silenciamento faz parte, né, de uma série de táticas que a gente, estratégias que a gente elenca como integrantes do campo da obstrução. Não seguir, né, você pergunta se, na verdade, se tenta tensionar, né, você não diz assim, mas é isso que você faz na sua fala, tensionar a obstrução com justiça climática. Eu acho que são campos diferentes. Eu acho que são questões diferentes. Agora, há muito ator político, quer dizer, fazendo obstrução climática em nome da defesa da soberania, em nome da defesa do interesse nacional. Para mim, a obstrução climática também. Há outros modelos de desenvolvimento disponíveis em cima da mesa para a gente implementar. E está na hora a gente seguir o que o IPCC nos diz, né, que se a gente não se pauta, né, pelas saídas apontadas, as inúmeras saídas, os inúmeros cenários construídos, a gente está fazendo uma obstrução climática assim. Seja um governo de direita, de extrema-direita, seja um governo de esquerda ou progressista. Para mim, essas questões são muito claras. Você tem de discutir, em termos de justiça climática, o cronograma da transição. É claro que a transição em países em desenvolvimento, da periferia ou da semi-periferia do sistema internacional, essa transição tem que ser mais lenta, etc. e tal. Tem de haver transferência de tecnologia, tem uma série de arranjos políticos e econômicos que têm de ser garantidos, porque existe uma dimensão, que é a dimensão que eu acho que foi mencionada um pouco, da desigualdade. Eu acho que assim, eu não acho que dê para a gente responsabilizar apenas os indivíduos, né? Os indivíduos têm capacidade de consumo e estilos de vida diferenciados, né? Quer dizer, quantos vão querer pagar um pouco mais pela gasolina? Acho que tem muita gente no Brasil querendo pagar um pouco menos pela comida, né? Então, eu acho que assim, a gente tem padrões de desigualdade, né, quer dizer, que são totalmente diferenciados de acordo com os contextos nacionais, né, o que nos leva, do meu ponto de vista, a ter de fazer aí uma luta intelectual, teórica, que também é política, no caso brasileiro e latino-americano, de não separação da agenda socioambiental da agenda climática. Do meu ponto de vista, são agendas que devem conversar, são agendas que devem andar junto, e não agendas que devem andar em separado. Porque senão a gente vai pensar simplesmente em termos de eletrificação de carros, transição para uma agricultura de baixo carbono, etc., que já é muito difícil, tudo isso já é muito difícil, mas se desconectado de uma agenda socioambiental na América Latina em geral, no Brasil em particular, do meu ponto de vista, a gente vai estar reproduzindo e perpetuando outras formas de injustiça, também fazendo transição. Eu acho que essa é uma questão que eu acho que, enfim, eu sei que ela é espinhosa, eu sei que há posicionamentos políticos diferenciados no campo climático brasileiro, mas eu já deixo assim, né, escancaradamente aberta a minha posição. Eu não separo a agenda socioambiental, né, a política ambiental brasileira da política climática brasileira. Acho que é importante colocá-las em diálogo. Acho que há uma trajetória histórica, né, há uma construção histórica dessa agenda socioambiental brasileira. Eu lembro, eu estou dando uma disciplina de política ambiental e climática no Brasil, e a gente discutiu na semana passada o seu texto lá do Ecologia Política no Brasil, do movimento ambientalista multissetorial, né, etc. e tal, né, que é uma espécie de transição para o socioambientalismo, na verdade, né? Então, assim, acho que existe uma trajetória
né, desses movimentos, dessa agenda do Brasil. E acho que é importante a gente não deitar fora, como dizem os nossos amigos portugueses, né, não deitar fora essa agenda, mas, ao contrário, né, a gente beber, né, se inspirar das inúmeras construções que foram feitas ao longo dessa trajetória de mais de 40 anos aqui no Brasil. Obrigada, Carlos. No nosso tempo mais do que esgotou. Já só vou falar uma coisa, eu acho que. Só que deixei já político. Não, mas eu vou poder falar. Só para fechar, tentar fechar aqui. Eu não consigo ficar só com não quero comentário aqui da Fiado. Não apenas a questão da não ação, da inação, mas também essa relação entre a narrativa e a prática, isso também vai fazer parte do obstrucionismo na medida em que você tem exatamente, isso pode entrar tanto no campo da falta de informação como da falta de ação, porque aí ainda estamos na falta de ação, não preocupados com a narrativa ou com o discurso, mas com a ação. Se não há ação, então esse descompasso ele pode ser visto em paralelo desse ponto, então faz parte aqui do nosso conceito. Bom, só para responder, André, muito rapidamente, né, isso é óbvio, é a nossa questão, né, a gente pensa muito na crise sobre o debate da crise climática. Né, nós tivemos exemplo aqui para tentar fazer o fechamento, né, só dessas mesas de ontem para hoje que eu pude escutar aqui, quer dizer, lembrando do próprio paper do professor, com muita honra, meu colega, o professor Detlef, que, por exemplo, né, o debate sobre os materiais raros, exploração na América Latina, antes associada à transição energética, a gente vai, né, entender isso muito mais sobre o ponto de vista do interesse da transição na segurança, né, na relevância da segurança e no uso desses materiais raros também, né, pensando nas relações entre a União Europeia e a América Latina, né, dentro dos nossos temas aqui. A questão muito recentemente, eu nem sei mais, porque essa semana foi um pouco confusa, parece que foi nesses dias, né, o pronunciamento da presidente da Comissão, presidente também da União Europeia, Ursula von der Leyen, dizendo que, então, há um recuo na proibição, né, da importação de petróleo da Rússia. Então, nós vimos na prática, né, já uma consequência, né, das atuais guerras. Não seria o último caso, mas só para ir fechando, a gente tem também a questão do aumento do orçamento europeu no campo da segurança e para não fechar de modo totalmente otimista em relação a esse tema, a gente também sabe que faz parte, exigido, né, é necessário que qualquer política europeia e também no campo internacional, mesmo ainda muito pouco vinculada, muito pouco implementada, sempre a justificativa de que a questão ambiental está sendo observada, né? Mesmo, inclusive, no campo da segurança. Eu tive a oportunidade recentemente de estar num evento internacional que isso ficou muito claro, e particularmente uma visita e uma ação lá na Agência Marítima de Safety, né, que fica em Lisboa, e que se discutiu muito a questão do funcionamento da agência de segurança. A gente viu claramente que a questão é de interesse de segurança marítima da União Europeia e como age e tal, mas no final das falas lá do diretor e das exposições, sempre vinha uma justificativa do quanto toda e qualquer ação em medida de safety, não só de security, mas toda e qualquer ação estava ancorada em uma preocupação ambiental, em proteção dos mares. Então, assim, a preocupação é a segurança marítima, mas a justificativa das políticas europeias acabam sempre tendo, hoje em dia, que responder, pelo menos, a essa preocupação. Então, se isso permanecer, eu acho que a gente pode esperar se essas guerras diminuem, né, uma transição de uma retomada dessa agenda. Mas, muito obrigada, mil desculpas, sou péssima tia, nunca mais serei convidada, mas até breve.
No, é. Os outros dois. Uai, mas é melhor no papel, mas se encaixar isso, Hola, nice. Vamos a hacer el cierre del evento. Buenos días. Gracias, Andrea. Muy brevemente, pues, para concluir estos 3 días que hemos estado aquí reunidos, discutiendo sobre los temas cambio climático, sobre los temas de desarrollo sostenible y sobre las relaciones entre la Europa y América Latina y el Caribe. Pues solo para cumplir las gracias a todos por venir, por estar participando estos días en sus cuestiones, participar, por presentar papers, por participar en los debates, en las discusiones. Y también agradecer especialmente, obviamente, a los colegas de la PUCI, de la Justicia Política de Río, que nos han acogido, que nos han tratado estupendamente, dado pues todo el entorno, su espacio y todos los organizativos que han sido excelentes y que nos han hecho que nos encontráramos muy bien aquí con ellos, trabajando, discutiendo durante estos días. Creo que a Andrea y a todo su equipo pues le debemos dar muchas gracias por y nada más. Decir que estamos ya en el Ecuador, estamos terminando el segundo encuentro de la red de EULAS. Aún tenemos 2 encuentros por delante, finales de este año y el año que viene, y están todos invitados. Y creemos que es esta red y las actividades que realizamos, no solo los encuentros, sino también pues, actividades que realizamos en las redes sociales, en los materiales que producimos, en las actividades que hacen todos los partners en sus universidades y en sus ámbitos. Esperamos que todo eso contribuya un poco más a mejorar, a entender mejor las posiciones, las percepciones desde Europa y América Latina sobre temas que consideramos muy importantes, muy relevantes, y que a través de la articulación de esta red pues contribuimos a que sean más conocidos, a entenderlos mejor y a facilitar, pues, de alguna manera, avanzar en construir un espacio común entre América Latina y Europa, aunque sea, pues, pequeño, contribución a un tema enorme y complejo como es, pues, el desarrollo de estas relaciones. Y nada más, paso ya la palabra, pues, a Andrea para comentar estas conclusiones finales del encuentro.
Sí, bueno, sumando al agradecimiento de Yacine, a la Puki Río, a todo el equipo, a Andrea y a todos los que no vemos, porque hay mucha gente por ahí detrás, además de los estudiantes y demás colaboradores que han estado filmando, sacando fotos, yendo, viniendo. Muchísimas gracias a todos y a todas. Como les decía Yacine, estamos en el Ecuador del proyecto, pero nos quedan aún 2 eventos y quería entonces invitarlos a todos a estar atentos a la página web de EULAS, donde además de los blogs, videos, podcasts, también van a ir encontrando información sobre nuestro próximo evento, que será justamente en Quito. Nos recibirá la Universidad de San Francisco de Quito. El tema de este próximo evento será democracia, populismo y derechos humanos. Creo que es un tema muy relevante en el actual contexto político, económico, tanto a nivel regional, a nivel de la Unión Europea, de América Latina, pero a nivel global. Y esto lo digo especialmente hoy, que es 25 de marzo, ayer fue 24 de marzo, se cumplieron 50 años del golpe de Estado en Argentina, del 24 de marzo del 76, y quería destacar algo que Sebastián Fuentes compartió conmigo, el hecho de que más de 20 embajadores de países de la Unión Europea hicieron un acto de homenaje y de recuerdo a este momento tan dramático que fue el golpe del 76 en la historia de la Argentina, algo que contrasta notablemente con el silencio del gobierno de Javier Milei e incluso una posición negacionista. Por eso creo que el tema de nuestra próxima conferencia es muy potente, nos invita a todos a pensar, a reflexionar qué es la democracia, qué son los derechos humanos, desde una perspectiva muy amplia que incluirá la libertad académica, género, derechos y civiles. Muchísimas gracias. Bom, eu também só gostaria de agradecer a todos as apresentações, né? Eu acho que na nossa percepção foram apresentações excelentes, né? E isso, um evento só pode ser bom se as apresentações são boas. Então, eu acho que a EULAS, né, a colaboração de nós, como coordenadores, pesquisadores, facilita isso tudo. Eu acho que é um prazer enorme ver a quantidade de alunos, de novas gerações também, é importante, né? Que eu acho que é um privilégio a gente ter esse espaço, né, de troca, e que, como o André falou, não apenas na questão que foi objeto da conferência de hoje, mas esse próprio processo de diálogo faz parte de democratizar, né, o espaço de produção de conhecimento, trocas entre Europa e América Latina, sempre de uma perspectiva crítica, mas construtiva. Eu acho que, nesse sentido, o evento, né, foi realmente excelente. Eu acho que a gente leva muita coisa para casa. E, para encerrar, queria agradecer mais uma vez apenas a equipe inteira, não vou nomear todos agora, mas realmente foi uma organização por parte de... Bom, está aqui a Cláudia Dazi, essa vou nomear assim, e a equipe de eventos, a equipe de comunicação, os alunos, os voluntários que colaboraram para ajudar vocês a se encontrarem no campo, né, que foi um desafio, e também, né, espero que essa experiência trilingüe estimule que nós aprendemos mais espanhol aqui no Brasil, que os hispanohablantes aprendam mais português e todos continuamos falando inglês também. Então, muito obrigada a todos. Eu acho que a gente encerra agora o evento. Muitas graças, thank you, obrigada e espero que gostem do resto da estadia no Rio.